Hoje vamos falar na doença como adaptação à sociedade. Existem muitas causas para o desenvolvimento e para o aparecimento de doenças, mas hoje vamos nos focar apenas na sociedade. Nós estamos a assistir a um aumento de dependências físicas e emocionais, a um aumento de agressividade e controlo, um aumento de passividade e de indecisão, um aumento de rigidez de pensamento e de doenças emocionais tais como a ansiedade e a depressão. Em suma, e utilizando um aspecto muito usado atualmente, de um lado temos o zoom in, que é a minha pessoa, a minha identidade, as personalidades performativas e a nossa percepção que está muitas vezes errada, mas que temos a ideia que a nossa verdade é única e é absoluta. Mas, como eu disse, muitas vezes está errada e ou mal informada. E do outro lado temos o zoom out, que é o respeito pelo outro, pelas diferenças, pela diversidade de cultura, de educação, a visão que todos temos do mundo e os valores tais como a generosidade e a reciprocidade. Estamos também a assistir a um aumento do poder, de orgulho e pretensão e com reações de instinto e de agressividade, em vez de sermos mais conscientes, responsáveis e compassivos, o que por consequência leva a um aumento da vergonha, de abandono e de vítimas. Porque estamos a observar um aumento de oposição entre funções e capacidades intelectuais masculinas e femininas do cérebro de cada um de nós, independentemente do género, masculino, feminino ou não binário. O resultado é então o caótico que nós vemos todos os dias nas notícias, porque nós não podemos planear energia ou função masculina sem ouvir feminina, nós não podemos ser assertivos e confiantes, que é a função masculina, sem sermos abertos e receptivos, função feminina, não podemos fazer função masculina sem receber função feminina e não podemos proteger função masculina se não soubermos cuidar feminina. Desde sempre, e sem a nossa intervenção, que a natureza e os animais já entenderam a importância do equilíbrio absoluto, em que o todo é mais do que a soma das partes. Já entenderam a necessidade de uma estabilidade total e de que fazemos parte de um todo para que tudo funcione de uma forma integral. Se olharmos para as estações como um ciclo, as estações do ano como um ciclo, percebemos que sem inverno é impossível ter primavera, pois todas as estações e as alterações de cada uma que ocorrem são fundamentais para o nascimento, desenvolvimento, morte e a transformação de tudo o que é natural. Portanto, o fruto não pode vir antes da flor e o inverno não vem antes do verão. Na teoria de evolução de Charles Darwin, os animais e as diferentes espécies mudam e adaptam-se ao longo dos tempos. Nós, seres humanos, estamos a viver em desequilíbrio uns com os outros há muito tempo. É certo, temos cada vez mais informações, mas muitas vezes são desprovidas de significado e os significados são fundamentais para o nosso conhecimento e evolução. E temos muitas informações que por vezes são erradas também. Consequência, estamos cada vez mais afastados uns dos outros enquanto seres humanos e esse afastamento leva a um individualismo extremo, como se algumas coisas tivessem importância e não a totalidade e a soma de tudo, como se só algumas coisas é que tivessem importância e não a soma de todas as coisas, de todos os aspectos e de todos os fatores. E o desequilíbrio gera doença. A doença aparece como forma de nos adaptarmos à realidade e ao contexto em que estamos inseridos. De uma forma simples, podemos olhar para a depressão e para o déficit de atenção se o mundo, cá fora, que é estranho a mim, não me oferece respostas. Então volto-me para dentro de mim, para a minha zona de conforto e confiança. Como se o mundo lá fora não é bom e eu prefiro estar aqui no meu conhecido. A hiperatividade pode ser vista como uma forma de me proteger do mundo,
a agitação constante da pessoa e o movimento e a ação vai evitar a exposição das suas partes mais frágeis e vulneráveis. E a ansiedade, porque as emoções sem destino não têm sítio para onde ir e ficam retidas e reprimidas no corpo. Quando eu estou muito ansioso com alguma situação, normalmente retraio essa ansiedade, se não a consigo canalizar para outra atividade, e essa ansiedade vai ficar retida no meu próprio corpo e mais tarde vai se transformar em qualquer tipo de doença. Houve uma causa, vai haver um sintoma. O sintoma é a doença. Como eu já falei anteriormente, independente do género, homem, mulher ou não binário, todos nós nascemos com determinadas funções intelectuais contidas no cérebro, designadas por energias ou funções femininas e masculinas. Cada uma destas funções tem uma forma muito distinta de processar a informação e experienciar o mundo. Estas funções são também consideradas como forças vitais e é a vitalidade que nos dá vida, que nos faz agir e que nos faz mover no dia a dia. Representam princípios opostos, mas também complementares e fundamentais para a nossa sobrevivência e bem-estar. Antes, a neurociência pensava que o hemisfério direito era o que continha as energias e as funções femininas e o esquerdo as funções masculinas. Atualmente é sabido que, em casos de total remoção de um hemisfério, o cérebro é capaz de produzir ambas as funções, quer seja masculina ou feminina, em qualquer um dos hemisférios, quer seja no esquerdo ou no direito. Isto acontece devido à neuroplasticidade, que é a capacidade incrível que o nosso cérebro tem durante toda a nossa vida de se adaptar e adaptar a sua própria estrutura e funções em casos de lesões, traumas, experiências e aprendizagens. Mas quando existe um desequilíbrio e uma tensão de poder sobre uma outra, um desequilíbrio e uma tensão de poder entre a função masculina e a função feminina, criamos um conflito. E é isso que estamos a presenciar neste preciso momento. Estados muito pouco saudáveis e conflituosos, como resultado de uma dinâmica de repressão e uma luta de poder entre as forças vitais, internas, femininas e externas ou as masculinas, que estão contidas em cada um de nós. Estamos cada vez mais afastados uns dos outros, o que nos leva a um individualismo extremo. E assim surgem estas diferentes expressões e polaridades extremas, esta luta por haver um aspecto do self, ou do conceito de si mesmo, estar a ser valorizado ou desvalorizado em relação a outro. O self, ou o si mesmo, refere-se ao conhecimento que nós temos da nossa própria identidade, os nossos pensamentos e experiências, incluindo a nossa personalidade, as crenças, os valores, as memórias e a nossa história de vida. Da forma mais simples, é o que eu sou. É o meu nome, a minha cultura, a minha educação, a minha história pessoal. Cada um de nós tem várias dimensões a que chamamos de si mesmo e cada pessoa tem o seu nível de maturidade e desenvolvimento. Mas quando existe esta oposição entre esses diferentes aspectos, isso cria uma disputa constante, onde uma parte vai ser considerada mais importante do que a outra, quando todas as partes são realmente importantes. Como, por exemplo, a lógica pode estar a ser valorizada em relação à intuição, ou a mente pode ser sobrevalorizada em relação às emoções. E como se trata de uma contínua imposição desta disputa, para muitos, se não se altera a bem, vamos alterar a mal e à força. Acabamos então por assistir ao aumento de temática de violência a todos os níveis, bem como diversão dos papéis em que o agressor passa a vítima e vice-versa, porque não raras vezes a vítima transforma-se no agressor. Não se esqueçam que estas são energias complementares contidas em cada um de nós, independentemente do género, masculino, feminino ou não binário.
É claro que não vamos conseguir acabar na totalidade com esta desigualdade, mas podemos reduzi-la consideravelmente. Como? Ao compreendermos a importância destas duas forças intelectuais vitais em cada um de nós e percebermos que só através da fusão dos hemisférios feminino e masculino num só é que vamos ser mais inteiros e criar a unidade de consciência. Só com uma unidade de consciência, a criação de pontes e ligações entre as forças intelectuais e vitais, é que pode existir harmonia entre as funções masculinas, tais como a nossa capacidade de pensar, de ponderar as situações, a capacidade de não nos perdermos na mentalidade dos grupos, a capacidade de filtrar a informação, a capacidade de mantermos os nossos limites bem claros e defendermos da agressividade. E estas capacidades masculinas vão estar perfeitamente interligadas com as funções femininas e capacidades e funções que são inatas e intrínsecas, tais como a autenticidade, a confiança, a criatividade, a compaixão, a receptividade, o cuidar do outro, a intimidade e a intuição. Porque não existe um sem o outro. Não existe uma função sem a outra. Um exemplo. A maioria de nós acha que não é criativo, porque não fazemos atividades que estão relacionadas com as artes ou com as expressões artísticas mais comuns, como a música, a dança, as artes plásticas, entre outras. Mas a verdade é que no nosso dia-a-dia, e sempre que estamos a tomar decisões ou a resolver um problema, estamos a ser genuinamente criativos. Porque a base da criatividade é a experimentação. Seja no que for, seja na cozinha, seja a reparar um eletrodoméstico, seja a decidir que roupa é que vamos usar para aquele dia, tudo isso tem uma base de tentativa e erro. Logo, experimentação. Logo, criatividade. Portanto, somos todos criativos. Mais uma vez, é necessário refletir, pensar, imaginar, criar cenários possíveis nas nossas cabeças para podermos agir. E a ação só é adequada se for bem pensada. A ação, a força vital intelectual masculina, e a criatividade, a força vital intelectual feminina. O equilíbrio e o dinamismo destas duas funções, destas duas forças vitais e complementares, vai ativar a nossa consciência, a nossa capacidade de pensar, sentir e agir de uma forma coesa e integrada. E é isso que nos leva ao nosso maior potencial, o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha livre e de escolhermos autenticamente as nossas prioridades, bem como vivermos as nossas vidas. E em vez de reagirmos automaticamente face às situações, respondemos com uma ação adequada, pensada e equilibrada e tornamo-nos cada vez mais compreensivos em vez de reativos. A compreensão em vez da reação. Já todos compreendemos que a estrutura social que existe atualmente não tem resultado. Mais competição ou mais poder não nos completa, só aumenta a distância uns dos outros e mais desigualdade, mais inconsciência e mais vítimas também não. Portanto, nós estamos a assistir às consequências ou recompensas desse sistema, de que é necessário dominar os outros para se sentir poder. E então é necessário deixarmos de focar no passado e construirmos algo de novo e esperemos diferente. Assim sendo, logo que entendermos que o todo é mais do que a simples soma das partes, vamos poder presenciar um aumento de decisões que realmente nos honram e afirmam a nossa independência, um aumento da nossa realização pessoal, de liderança natural, de coragem, de dignidade de ações inspiradas e movidas pelos nossos valores e motivações, sem perdermos nunca a conexão com a empatia, a compaixão, a inspiração e sem esquecermos que numa comunicação saudável temos de falar, mas sobretudo de ouvir.
temos de nos ouvir, mas também criar espaços para ouvir o outro. Vamos também assistir ao aumento da vitalidade, da confiança e criatividade, da inteligência emocional e teremos pessoas mais saudáveis, conscientes e responsáveis, bem como dinâmicas de relações mais fortes, reais e autênticas. Só assim é que vamos poder construir relações mais saudáveis, mais fundadas e verdadeiras. Se cuidarmos mais de nós próprios, vamos poder cuidar melhor dos outros. O objetivo não é sermos perfeitos, porque nada é perfeito nem nós. Tudo na vida e tudo no mundo é incompleto, impermanente e imperfeito. O objetivo é transmutar ou transformar as nossas vivências de forma a que, com reciprocidade, mutualidade, possamos restaurar o equilíbrio das nossas relações. Ouvir atentamente para um melhor planeamento das atividades e ações, ter mais abertura e receptividade para podermos ser mais conscientemente assertivos, e quanto mais conscientes e atentos estivermos, melhor vamos fazer e receber. E vamos ainda proteger melhor, porque temos as nossas prioridades bem definidas e por sermos mais autênticos e verdadeiros, vamos querer cuidar e amar melhor. Eu espero que este vídeo vos ajude a perceberem como o surgimento de muitas doenças e conflitos surgem como uma adaptação à sociedade. Sugestões e comentários são bem-vindos. Obrigada e até breve.